Já vimos em aulas anteriores a respeito da jurisdição. Agora iremos falar, tomando por base o conhecimento em jurisdição que nós tivemos na aula anterior, endereçamento. Endereçamento é um dos primeiros elementos que deve conter a petição inicial. E para poder fazer uma petição inicial, eu tenho que seguir a regra do artigo 319. Seguindo essa regra, não tem como errar qualquer que seja a petição inicial. Qualquer que seja a ação, eu vou seguir a regra do artigo 319. E na cabeça ela diz o seguinte: a petição inicial indicará. Observa-se que o verbo aqui está no imperativo, então está dizendo a petição inicial deverá conter os elementos abaixo, que são esses daqui, 1, 2, 3 até o 7. Sob pena de indeferimento, ou seja, do juiz não receber. Toda petição inicial vai passar por um juízo de admissibilidade. Depois que ela for registrada ou distribuída, ela vai diretamente para o juiz de admissibilidade. É quando fixa a competência do juiz. Nós já vimos lá em jurisdição que a competência do juiz ela se fixa no momento que a petição é registrada, quando só tem um juiz competente, ou quando ela for distribuída nos locais que tiverem mais de um juízo. É chamado de prevenção. Prevenção essa que está prevista no artigo 59 do CPC. E nós também podemos complementar tudo isso dando uma análise no artigo 284 do CPC. Vamos continuar então. O primeiro elemento da petição é o juízo a quem ela é endereçada. E a aula de hoje é justamente isso. É isso que nós chamamos popularmente de endereçamento da petição. Toda e qualquer carta tem que ter um destinatário. A petição inicial, ela tem que ter um destinatário. O legislador colocou como sendo juízo. Observa que ele não diz o juiz ou tribunal, como era antes falado. Ele juntou que a petição inicial pode ser dirigida a um juízo, a um juiz, cuja ação deles é feita no órgão jurisdicional chamado de varas ou juizados, e a um tribunal, onde são os desembargadores que irão pronunciar-se a respeito das decisões no órgão jurisdicional chamado de tribunal. E no caso, vamos chamar de tribunal regional quando for em segundo grau. Vamos primeiramente entender o endereçamento em primeiro grau. Então, o juízo pode ser tanto o juiz que preside a vara, como o desembargador que preside o tribunal. Aqui nesse caso, na aula de hoje, bem mais simples, depois de ação rescisória, nós vamos verificar essa petição inicial que é direcionada ao tribunal. Na aula de hoje, vamos verificar as petições que são dirigidas aos juízes. Vamos contar uma historinha primeiro para poder tentar entender e trabalhar com esse elemento do endereçamento de uma petição inicial. Digamos que José e Maria tiveram um relacionamento e desse relacionamento nasceu uma filha. Vamos dar o nome dela de Diná. Vamos dizer ainda que José e Maria e Diná residem em Boa Vista, Roraima. Ora, eles te procuram para pedir o reconhecimento ou mesmo investigação de paternidade. Se José não quiser reconhecer, Maria pode entrar com a investigação de paternidade. E eles querem, juntos, resolver esse problema. Se Diná é filha de José. As tentativas extrajudiciais não restaram
favoráveis a nenhum dos dois, não chegaram a um acordo em relação à visita e ao direito de pagamento de alimentos para Diná. Temos que preparar uma ação de investigação de paternidade, uma ação de reconhecimento de paternidade, dependendo de quem ingressar com uma ação. Vamos fazer de conta que seja qualquer uma das duas. A quem será dirigida a petição inicial? É a primeira coisa que eu tenho que perguntar quando eu estiver diante desse problema. A juiz federal ou a um juiz estadual? Eu vou logo para o artigo 109 da Constituição e nela vem me dizendo quais são as competências de um juiz federal. Se a investigação de paternidade ou mesmo o reconhecimento dela não está elencado entre eles, automaticamente não é competência da Justiça Federal. E tudo que não tiver elencado no artigo 109 vai ser competência da Justiça Estadual. Então, automaticamente, eu vou migrar para a Justiça Estadual. Se eu não vi aqui, vou direto para a Justiça Estadual. Mas se fosse um caso que tivesse elencado dentro do artigo 109, o endereçamento seria Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito. Se fosse causa até 60 salário mínimo, seria Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Estado de Roraima, porque é federal. Agora, se for causas maiores do que 60 salário mínimo, estando enquadrado ali dentro, por exemplo, ingressar com uma ação contra a Caixa Econômica Federal, porque o meu nome foi inscrito em órgão de proteção ao crédito e eu quero uma indenização de R$10.000, por exemplo. É lógico que a matéria, pelo valor da causa, menos do que 60 salário mínimo, ela vai ser de juizado, então o endereçamento já sabia. Mas caso fosse uma ação mais grave, algum motorista da União dirigindo o veículo da União por culpa exclusiva dele, causou um acidente e provocou um prejuízo no meu carro que oscila acima de 60 salários mínimos. É lógico que eu não vou poder ingressar no juizado especial, porque o prejuízo é de 100, eu não vou abrir mão dessa diferença que tem para poder ir para juizado especial, que só cabe 60 salário mínimo. Se é 100 salário mínimo, por exemplo, eu vou ter que ir para a vara cível federal, uma das varas cíveis federais do estado de Roraima. E o endereçamento já muda, Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da Vara Cível da Comarca, da Seção Judiciária do estado de Roraima. Se eu requerer um recurso, e nós vamos analisar em outras oportunidades, será Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador, Ministro do Tribunal competente para analisar aquele recurso. Mas voltando para o nosso problema original. Nosso problema é José e Maria ingressaram com uma ação solicitando saber o reconhecimento ou a investigação de paternidade. Interesses de Diná, que é incapaz. Dos juizados especiais federais, nós sabemos que não cabe nem nos juizados especiais cíveis estaduais, porque a incapacidade não pode ser analisada nos juizados especiais cíveis. Tudo que tiver relacionado à incapacidade e à área da família não poderá ser versado, não poderá ser discutido nos juizados especiais cíveis. Então vamos analisar o fato aconteceu aonde? Eu já sei que a competência residual é da Justiça Estadual. Então já sei, vai ser Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz, eu não sei ainda qual deles, mas eu sei que é de Roraima. Por quê? É da estadual e eles residem em Boa Vista. Lembra que eu falei? José Maria e Diná
residem em Boa Vista. Então aqui eu já sei que será decidido pela Justiça Estadual na comarca de Boa Vista. Eu já estou começando a montar o meu endereçamento. Eu sei que o competente é residual, é a Justiça Estadual. Eu sei que o Judiciário do Estado de Roraima, conforme o Código de Organização Judiciária do Estado de Roraima, COGER, ele dividiu a competência em comarcas. Então eu tenho várias comarcas. E agora eu tenho que saber aonde é, de acordo com o fato aonde residem as partes, saber qual deles eu vou aplicar. Territorialidade. Se vai ser em Caracaraí, São Luís, Mucajaí, Rorainópolis. Não, reside em Boa Vista, então a comarca é Boa Vista. Já sei que é competência estadual, que é onde o juiz de direito do Estado. E já sei que a comarca é de Boa Vista, mas mesmo assim, dentro da comarca de Boa Vista, existe um novo fracionamento da competência. Ora, o primeiro fracionamento foi feito através de comarcas. Comarcas que é municípios do estado de Roraima. O segundo fracionamento é que dentro da comarca de Boa Vista, que eu já sei que é competência da comarca de Boa Vista, porque as partes residem em Boa Vista. Então, a competência é da comarca de Boa Vista. E eu vou ver que ela se subdivide. Tenho 2 varas da família, eu tenho 2 varas da fazenda pública, eu tenho 6 varas de competência residual ou varas genéricas. Vara da infância está fora de cogitação, que é mais os casos envolvendo dados relativos à infância e à juventude mesmo, que não cabe investigação de paternidade. Não é caso da justiça itinerante, que são outros casos volantes. Não é juizado especial, como nós já falamos, que foi excluído lá atrás. E tem a vara da fazenda pública ou a turma recursal, caso eu venha recorrer de uma decisão do juizado. Então, automaticamente, turma recursal também não é. Eu vejo, a vara da fazenda pública, a competência é para julgar os casos envolvendo a fazenda pública, a administração pública, seja ela estadual ou municipal. Porque se for federal, eu já sei que é competência da Justiça Federal. José e Maria não é fazenda pública, não é administração pública. Então eu também posso excluir. Varas cíveis de competência residual, vara cível de competência residual é o resíduo, ou seja, se não for da fazenda pública, não for da família, automaticamente tem que ir para residual. Olha o nome aqui, ó, resíduo, competência residual. Família, tudo relacionado à sucessão, órfãos, interditos, alimentos ausentes. Então eu sei que é vara da família. Se eu quero reconhecer a paternidade, ou mesmo pedir a investigação da paternidade, já que o réu se escusa de reconhecer a paternidade, será demandas encaminhada para a vara da família. Então, como é que ficaria o endereçamento? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara da família da comarca de Boa Vista, Roraima. Então, o caso de José e Maria, que pleiteiem em juízo, ou investigação, ou reconhecimento da paternidade, será decidida na vara da família. Já sabemos, não cabe na Justiça Federal. Mas e aí? Quando será um caso de juizado especial cível? Juizado especial cível, ele tira um elenco de informações, por exemplo. Vai ser matéria até que vai ser estudada mais à frente.
não cabe no juizado quando tiver edital, quando tiver réu preso, quando tiver incapaz. E dois, outra coisa importantíssima é o valor da causa não pode ser superior a 40 salários mínimos. Até 40 salários mínimos eu trago para os juizados especiais. Como, por exemplo, um banco privado ou mesmo um banco do Brasil, por exemplo, me causou um dano ao inscrever o meu nome nos órgãos de proteção ao crédito de uma dívida que já estava quitada. É evidente, se eu ver, eu quero um dano de R$ 10.000, abaixo dos 40 salários mínimos, eu vou pedir juizado especial cível. Se o dano for acima de 40 salários mínimos, eu vou para a vara cível genérica, que é chamada de vara cível de competência residual. Eu só vou entrar na vara fazenda pública quando eu tiver de um lado a administração pública, por exemplo. Uma enchente por culpa exclusiva do município que fez uma obra que me causou constrangimento ou que me causou prejuízos na hora de terraplanar ou de fazer o esgoto, e na primeira chuva veio o esgoto e aflorou dentro da minha casa. Ou mesmo estava uma pessoa para ser cirurgiada da perna direita e acaba sendo cirurgiada da perna esquerda no Hospital Geral do Estado. Ou mesmo alguém esqueceu um corpo estranho, um material como gaze, ou mesmo uma pinça, uma tesoura, dentro do corpo de um paciente. Então aí, quem causou o dano foi o Estado. E se o Estado causou o dano, é fazenda pública. E fazenda pública eu vou brigar onde? Na vara cível da fazenda pública. Para valores menores, abaixo de 40 até 40 salário mínimo, eu vou para a fazendinha. Caso queira recorrer dessas decisões, eu vou trabalhar no Tribunal de Justiça, que é considerado tribunal regional. Tranquilos? Algumas pessoas, eu já vi na internet, alguns doutrinadores falando que não há mais necessidade de se colocar excelentíssimo senhor doutor juiz. Ora, doutores, o princípio da urbanidade ainda não foi retirado do nosso ordenamento jurídico. É lógico que eu não preciso colocar excelentíssimo senhor doutor juiz, mas isso daí nada mais é, no próprio endereçamento eu já estou fazendo a saudação, princípio da urbanidade. Outro fato, o passo de ter no artigo 319 a palavra juízo não significa que não seja direcionada a um juiz e nem tampouco a um desembargador de um tribunal. O que ele quis dizer é que a petição inicial ela pode ser dirigida tanto a um juiz, se for da competência dele, para dar uma sentença, uma decisão monocrática, ou a petição inicial pode ser dirigida a um tribunal. Por exemplo, quando eu tenho uma ação rescisória que visa rescindir uma decisão de mérito, como, por exemplo, uma sentença. Eu quero rescindir uma sentença que é cheia de vício e já ocorreu o trânsito em julgado dentro do prazo de 2 anos, eu ingresso com essa ação. É uma petição inicial que não pode ser iniciada em primeiro grau. Ela vai ter que ser iniciada em segundo grau.